Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão, 3 de setembro de 2022, teremos 10 palpites. Galera, dia de grade lotada, com grandes times em campos, e vamos ter partidas lá na segunda divisão alemã, primeira divisão alemã também, Premier League, campeonato holandês, Liga Francesa, com grandes times jogando logo nesse começo de fim de semana. Mas antes da gente começar, galera, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Furt e São Paulo. Jogo válido pela Bundesliga 2, que a gente tem o São Paulo ali em 11º com 8 pontos e o Furt em 17º com 3 pontos em 6 jogos. Liga extremamente over e duas equipes com boas médias nesse quesito. Até porque o Furt nos últimos 5 jogos, em 3 deles, mais precisamente os últimos 3 jogos, sempre tivemos 3 gols ou mais em seus duelos. Já o São Paulo nos últimos 5 duelos, em 4 deles, também tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, partidas super movimentadas, onde dos últimos 5 duelos entre São Paulo e Furt, todos eles com no mínimo 3 gols no confronto. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,58, uma cotação muito boa já para um São Paulo que tem 11 gols marcados e 10 sofridos, ou seja, umas médias tanto de um lado quanto do outro muito alta, e enfrenta um Furt que vem de uma Bundesliga e tá super estranho nesse começo de temporada, porque a equipe está na zona do rebaixamento para a terceira divisão, isso porque jogou a primeira divisão na temporada passada, e em 6 jogos já tomou 12 gols e fez apenas 3 pontos, ou seja, vem com rendimento muito baixo. Então são duas equipes que vêm tomando muitos gols, mas que também vêm deixando seus golzinhos. Nas duas últimas derrotas do Furt, de 3-1 para o Kaiserslautern e de 2-1 para o Hannover, a equipe perdeu, mas deixou o seu gol. Já o São Paulo, que também não vence há 2 jogos, vem de uma derrota para o Rostock por 2-0, mas empatou com o Paderborn por 2-2 na última rodada. Então é uma liga de muitos gols e duas equipes com boas médias nesse quesito. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Bochum e Bremen, jogo da Bundesliga, agora a Bundesliga 1, que a gente tem o Bremen em 10º com 5 pontos e o Bochum ali em 18º, zerado, 4 jogos, 4 derrotas. Para esse jogo também, mercado de gols deve ter muita prevalência, porque a gente também está falando de um campeonato alemão. E lembrando que o Bochum nos últimos 5 jogos, em 4 deles, também tivemos 3 gols ou mais em seus duelos. Já o Bremen nos últimos 5 confrontos, super movimentado suas partidas, só jogão, só partidas de muitos gols, onde das últimas 5 sempre tivemos 3 gols. E detalhe, teve partidas que teve até 7 gols nos jogos do Bremen. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, apenas um deles acabou 0-0. Em todos os outros 4, também partidas super movimentadas e partidas de muitos gols. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,72, galera. Que cotação excelente para um Bremen que vem fazendo uma boa temporada depois de retornar da segundona alemã. Tem 10 gols marcados e 10 gols sofridos. Já é uma tendência que tem uma equipe muito forte no sistema ofensivo e também muito fraca no sistema defensivo, porque tem um saldo zerado. Já o Bochum, que fez uma temporada muito interessante na última, vem muito mal nesse começo, são 4 jogos, 4 derrotas, 13 gols sofridos e apenas 3 marcados. Lembrando que o Bochum tomou um 7-0 do Bayern, tomou um 3-2 do Hoffenheim e um 2-1 do Mainz, ou seja, sempre jogos muito movimentados. E do outro lado a gente só tem um Bremen, que vem de 4-3, 3-2, 2-2, 2-2, 2-1. Então são duas equipes de médias altíssimas e que se enfrentando também mantém essa perspectiva, também mantém essa característica de muitos gols. Ou seja, não tem outra alternativa para esse confronto lá na Alemanha. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,72 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Brentford e Leeds, jogo da Premier League, que a gente tem o Leeds em sétimo com 8 pontos e o Brentford ali em 11º com 6 pontos. Duas equipes que eu acredito que devem brigar aqui nesse meio de tabela ou tentar beliscar alguma competição internacional, e por isso a gente olha com uma certa tendência de gols, porque o Brentford nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo confronto. Já o Leeds, nos últimos 5 duelos da equipe, em 3 deles também tivemos essa perspectiva do ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, mais precisamente nos últimos 3 jogos, a gente também teve Brentford e Leeds marcando e sofrendo gols quando se enfrentaram. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,68, uma cotação também já muito interessante para duas equipes que começaram bem. Então ali a caça ali do Big Six, o Leeds já tem 8 gols marcados, 5 sofridos, o Brentford uma média melhor, 10 marcados, 7 sofridos, mas mostra que são duas equipes de muitos gols e que também tomam muitos gols. O Brentford vem de 2 empates por 1-1 e o Leeds também vem de um empate de 1-1 na última rodada com o Everton, mostrando a tendência das equipes de atacarem, mas que também acabam sendo atacadas e tomando gols. E sendo duas equipes bem equilibradas, organizadas e de bons elencos, eu acredito que a perspectiva para o jogo não tem como não ser outra. Por isso, um gol para cada lado vai ser o nosso palpite para esse jogo. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Tottenham e Fulham, outro jogo dessa Premier League e outro jogo que a gente tem uma partida muito interessante, porque a gente tem o Tottenham ali em terceiro com 11 pontos e o Fulham em oitavo com 8 pontos. Duas equipes também que vêm fazendo uma campanhas bem interessantes e que deve ter a tônica da última partida, até porque o Tottenham nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Fulham nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos a perspectiva de Fulham marcar, mas Fulham também sofreu gol dos seus adversários. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, 3 jogos com também perspectiva de Fulham e Tottenham marcar e sofrer gols. Por isso o nosso palpite para esse jogo também vai ser no ambas marcam. Aqui a odd está um pouco melhor, cotação na casa de 1,82, uma cotação muito boa para um Tottenham, 10 gols marcados, 4 sofridos, contra um Fulham que tem 8 marcados e 7 sofridos. O Tottenham é favorito, joga dentro de casa, não perdeu ainda na competição, vem de um bom empate contra o West Ham, outra equipe aqui muito interessante dessa Premier League, mas vai enfrentar um Fulham que deu trabalho para o Arsenal, estava vencendo, mas tomou a virada, empatou com o Liverpool na estreia, venceu o Brentford, outra equipe muito forte, e venceu o Brighton na última rodada, outra equipe que hoje, lembrando que o Brighton hoje é quarto colocado, o Brighton vinha fazendo uma excelente campanha, vem fazendo ainda, tá ali entre o Big Six dessa Premier League, então são duas equipes muito interessantes. O Fulham vem da segunda divisão e vem jogando muita bola. Teve a chegada do Willian, do Andreas Pereira, tá um time encorpado, mas agora pega um Tottenham que vem também num bom momento, mas vem tomando alguns gols em muitas de suas partidas. Por isso eu também espero um gol para cada lado nesse jogo. Então ambas marcam, odd na casa de 1,82 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Red Bull Salzburg e Tirol, ou Wattens, como é conhecido em algumas casas de apostas. E para esse jogo a gente tem o Salzburg em segundo com 15 pontos e o Tirol ali em sexto com 7 pontos. Duas equipes na parte alta da tabela e duas equipes numa competição extremamente over, galera. Grava isso. Áustria tem muitos gols. Salzburg em campo, pelo amor de Deus, é um negócio sinistro. Até porque o Salzburg nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Tirol nos últimos 5 duelos, partidas super movimentadas. Apenas uma delas teve 3 gols. Nas outras, 2 na verdade, né? Nas outras a gente sempre teve 4, 5 gols, isso nos últimos 5 duelos da equipe visitante. E quando essas duas equipes se enfrentaram também, partidas super movimentadas com a média um pouco mais alta. Dos últimos 5 confrontos, em todos eles tivemos no mínimo 4 gols em cada uma das partidas. Ou seja, galera, não tem outra alternativa senão mais de 3.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,41 e significa a mesma coisa do over 2,5.
Caso saia 3 gols, a gente não perde e a gente não ganha. A gente vence com 4 gols ou mais no duelo. Mas quando a gente olha para o confronto Salzburg e Tirol, a gente tem 5-0, 3-1, 4-0, 3-2, 4-2. Galera, são partidas muito movimentadas. O Salzburg, se eu não me engano, já ganhou 6 vezes seguida o campeonato austríaco, 6 ou 7, se eu não estou enganado. É uma equipe muito forte, que faz muitos gols, mas que também toma muitos gols. Vem de 5 vitórias seguidas. A equipe vem avassaladora, é muito forte, é muito dominante. E o Tirol também vem com boas médias de gols marcados nas últimas partidas. Em todos os últimos 5 duelos, a equipe sempre deixou um golzinho. Então, para esse confronto, eu acredito que não deve ser diferente. E levando em consideração a força do Salzburg, a tendência de gols também tem a tendência de ser um pouco mais alta para esse confronto. Então, mais de 3.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,41 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Frankfurt e Leipzig, jogão lá na Bundesliga de duas equipes muito boas também, que a gente tem o Leipzig em nono com 5 pontos e o Frankfurt em 11º também com 5 pontos. Duas equipes que não começaram bem essa Bundesliga e que vem tendo bons retrospectos no mercado de gols, até porque o Frankfurt nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve a perspectiva do ambas marcam, ou seja, marcou e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Leipzig nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos ambas marcam num duelo da equipe da Red Bull. E quando essas duas equipes se enfrentaram, quando o jogo não acabou 0-0, que foi em apenas uma oportunidade, nas outras 4 sempre tivemos Frankfurt e Leipzig marcando e sofrendo gols quando estavam se enfrentando em campo. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,60. Outra cotação excelente para duas equipes que hoje estão muito distante ali do Bayern. São 5 pontos, uma distância considerável para um campeonato de Bundesliga que o Bayern sobra. E que a gente tem um Leipzig, 6 gols marcados, 5 sofridos, contra um Frankfurt, 7 marcados, 11 sofridos. Galera, a competição alemã é de muitos gols. O Frankfurt vem só de uma partida de 4-3 sobre o Bremen, fora de casa. Até então era 2 empates por 1-1 contra Hertha e o Colônia. Já o Leipzig vem de uma boa vitória sobre o Wolfsburg por 2-0, mas tinha perdido do Union Berlin por 2-1 na rodada anterior. Ou seja, é uma competição de muitos gols. Frankfurt, atual campeão da Liga Europa, e Leipzig, time que sempre briga com o Bayern pelo título da competição, eu acredito que não deve ser diferente para essas duas equipes, principalmente quando estão em campo se enfrentando. Até porque o confronto também reserva a perspectiva de gols para ambos os lados e até de partidas muito interessantes. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Aston Villa e Manchester City, outro jogão da Premier League, que a gente tem o City, vice-líder com 13 pontos, atrás do Arsenal. Galera, eu vou sempre pontuar isso, o Arsenal líder da Premier League, um negócio chega a ser até estranho, contra o Aston Villa, 19º colocado, penúltimo, 5 jogos, 3 pontos nessa atual temporada. Para esse jogo de City em campo, jogo de quê? Gols, até porque o City já era super forte e tem Haaland agora, então é inegável a gente não olhar para esse mercado. Mas a gente tem que pontuar também que o Aston Villa nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o City, que dispensa apresentações nos últimos 5 duelos, em todos, galera, todos eles, a equipe teve no mínimo 4 gols em seus jogos. É um 4-0 no Bournemouth, 3-3 com o Newcastle, 3-3 com o Barça, 4-2 no City, 6-0 no Nottingham. Ou seja, galera, não tem como não olhar para o mercado de gols. E quando essas duas equipes se enfrentaram também, partidas muito movimentadas, onde das últimas 5 tivemos 3 gols ou mais no confronto Manchester City e Aston Villa. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,52. Galera, que cotação boa. Era uma cotação para estar aqui 1,30 ou 1,40. Porque a gente tem o Manchester City, o melhor ataque da competição. 19 gols marcados e 5 sofridos contra um Aston Villa que já tomou 9 gols e marcou 4. Lembrando que o Aston Villa vem de gols olímpicos com o Douglas Luiz. Perdeu o último jogo para o Arsenal dessa forma, o gol marcado foi um gol olímpico. Fez um bom jogo contra o West Ham, mas perdeu. E tinha perdido também do Crystal Palace por 2-1 após uma vitória sobre o Everton
perdeu 3-1 do Crystal e ganhou do Everton por 2-1. Já o City, galera, não tem o que falar. O City jogando na Premier League é muito avassalador. É uma equipe muito forte, fica com a bola o tempo inteiro e vem de vitórias muito maiúsculas. 4-0 no Bournemouth, fez um jogo interessante com o Newcastle por 3-3, virou sobre o Crystal Palace depois de estar perdendo de 2-0 e venceu por 4-2 e na última rodada são 6-0. Então é inegável a gente não olhar para o mercado do over 2,5 no jogo do City, porque é uma equipe muito forte, a cotação tá interessante e o Aston Villa também é um adversário que gosta de marcar gols e precisa muito marcar gols, porque hoje a equipe é penúltima colocada, precisa pontuar mesmo nesse início de competição para sair da zona do rebaixamento. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Twente e PSV, jogo da Eredivisie, primeira divisão holandesa, que a gente tem o PSV líder da competição com 12 pontos e o Twente ali em quinto com 9 pontos. Duas equipes muito bem colocadas nesse campeonato holandês e duas equipes que não é estranho essa pontuação. Até porque o Twente nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o PSV nos últimos 5 duelos, em 4 deles também tivemos no mínimo 4 gols ou mais em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram utilizando precisamente os últimos 3 jogos, em todos eles também tivemos 3 gols ou mais no confronto Twente e PSV. Por isso o nosso palpite para esse jogo lá na Holanda vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,58, uma cotação muito boa para o líder. 22 gols marcados em 4 partidas, galera, é uma média extremamente over da equipe do PSV e 5 gols sofridos, mas pega um Twente com 8 gols marcados e 1 sofridos. Lembrando que o Twente vem de uma vitória de 4-0 sobre o Excelsior na última rodada, uma boa vitória, mas pega um PSV embaladíssimo. Ganhou dos 2 times que veio da segunda divisão da temporada passada, 6-1 no Excelsior fora de casa e 7-1 no Volendam na última rodada. É uma equipe muito forte. Acabou perdendo o título nas rodadas finais ali para o Ajax na última temporada. Para essa temporada parece que começaram a todo vapor. Tem a mesma pontuação do Ajax, não podem perder ponto aqui. O PSV é meio que um Leipzig na Holanda, não pode perder ponto porque o Ajax sempre pontua. Então, enfrentando uma equipe forte, uma equipe ali do topo da tabela que joga competições internacionais com frequência, é jogo para gols, é jogo para o PSV se firmar ainda mais na ponta do campeonato holandês. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Lyon e Angers, jogo da Ligue 1, Liga Francesa, que a gente tem o Lyon em quarto com 10 pontos e o Angers ali em 19º com 2 pontos até o momento. Para esse jogo do campeonato francês, Lyon tem uma ótima tendência de gols, até porque a equipe da casa nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Angers nos últimos 5 duelos, em 4 partidas também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, 4 partidas com no mínimo 3 gols ou mais no duelo. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,45, uma cotação baixa por muitos, mas a gente está falando de um Lyon que sempre tem médias muito interessantes no francesão. São 9 gols marcados até o momento e 4 sofridos, e enfrenta uma equipe vice-líder que ainda não venceu. São 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates, 6 gols marcados e 12 sofridos, já sendo uma das piores defesas da competição. E o Lyon jogando dentro de casa, que vem de resultados muito interessantes, 2-1 no Ajaccio, 4-1 no Troyes, 2-1 no Auxerre. Eu acredito que deve manter essa tendência contra o vice-lanterna e deve ser um jogo para gols. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para a última partida do dia, Nantes e PSG, outro jogo dessa liga francesa que a gente tem o líder, atual campeão com 13 pontos e o Nantes ali em 10º com 6 pontos. Para esse jogo, galera, o Nantes é um Mönchengladbach aqui da França, sempre dá muita dificuldade para a equipe do PSG. E a gente tem que pontuar também que a equipe da casa nos últimos 4 jogos, nos últimos 4 duelos da equipe, em todos eles a equipe marcou gols, mas também sofreu gols. Já o PSG nos últimos 5 confrontos tem 3
3 partidas onde a equipe também marcou gols e sofreu gols em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, 3 partidas com a possibilidade do ambas marcam no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam. A odd está na casa de 1,76, uma cotação excelente para um PSG que tem 21 gols marcados, normal, e sofreu apenas 4. Mas pega o Nantes, que tem 6 gols marcados e 5 sofridos. E aquilo que eu falei, o Nantes sempre dá dificuldades para o PSG. Vem de jogos onde a equipe vem marcando, vem conseguindo ter imposição técnica, mas pega um PSG avassalador, muito forte, mas que também em algumas partidas, onde tem equipes que sempre dificultam, sempre tomam um gol. E quando se enfrentam, principalmente nos últimos jogos, a gente teve um Nantes até vencendo o PSG por 3-1 e 2-1, mostrando que o Nantes é carne de pescoço para o PSG e sempre deixa o seu golzinho quando enfrenta os milionários lá da França. Por isso eu espero um gol para cada lado, claro, uma vitória do PSG, mas a possibilidade do gol do Nantes é bem plausível. Então ambas marcam, odd na casa de 1,76 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, as apostas de vocês e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos feitos lá na LendasBet, lembrando que a gente tem aqui um link para depósito de até R$50 para o seu primeiro depósito na LendasBet. Espero que utilize aí os nossos palpites e vamos aos greens. Até a próxima. Valeu! Hey.